Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 10 de abril. Agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos. No Brasil, 16 e 46 da tarde. Finalmente a nossa cunha triangular aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, explodiu para cima. Ontem a gente ameaçou desenhar um corpo real aqui para baixo, mas não chegamos, nem chegamos a desenhar um corpo real totalmente para baixo. Logo a gente desenhou um corpo real que avançou para dentro da cunha triangular, rompeu a linha d'água. A linha d'água, para quem não sabe, é o patamar de virada da VWAP semanal. E aí começou a estressar a aresta superior. Deu uma agulhada, duas, três. Na quarta, não aguentou e rompeu de forma ascendente. Chegou a desenhar um Morobuzu, deu uma recuada, mas esse candle aqui no 4 horas ainda pode voltar a ser um Morobuzu. É muito provável que o candle subsequente já avance para mais de 3 quadrantes. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. E é muito provável que é isso que vai levar a BTC aqui no 4 horas em direção a 32 mil dólares. No diário, a gente rompeu também de forma ascendente a nossa acumulação triangular, que era a nossa onda 2, e o número de ouro era 29.184. Rompido esse patamar, o que vai acontecer agora? Os shortados, que estavam praticamente aqui em 70% em quase todas as plataformas, na BitMEX hoje de manhã, quando eu acordei, estava 82% de recursos aportados na posição short. Como eles foram, em sua maioria, liquidados, agora o que vai acontecer? Essas posições shorts que foram abertas de forma menos alavancadas vão seguir sendo liquidadas. Por isso que agora, gente, vai ter aquelas agulhadas para cima. Tipo, a gente rompeu 29.184, chegou a recuar, mas aí o que acontece? As posições shortadas que ficam pagando funding, aquela taxa que se paga por hora, acabam ficando sem recursos, são liquidadas. Para liquidar um short é preciso recomprar a posição. Aí tem essas agulhadas para cima. Chegamos a fazer a máxima em 29.380. Aí fica acumulando, o funding vai pegando, porque também a posição vai aumentando no sentido contrário ao que o trader apostou. Aí o funding vai pegando, aí chega uma hora que liquida e dá aquela agulhada para cima. Num primeiro momento, o que leva a BTC para essa explosão em decorrência dessa acumulação é a grana dos shortados, que é muito bem-vinda, porque eles estão sendo liquidados. Num segundo momento, entra dinheiro mesmo no mercado spot. Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai ficar acumulando, pode eventualmente até dar um beijinho aqui na própria VWAP, ali na altura de 28.800, 28.700, e aí volta para nossa pernada. Mas rompido o número de ouro, que era 29.184, agora a BTC só vai encontrar um descanso no patamar de 32 mil dólares. Na sala de sinais e no copy trade, todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Foi uma maravilha, e todos os sinais têm fechado no gain durante todo esse processo de acumulação aqui. Na seara fática, NFTs finalmente encontram a inteligência artificial. A fusão das duas tecnologias está revolucionando a criatividade digital. A própria Binance lançou uma interface dentro da sua plataforma para se criar NFTs dentro da Binance usando inteligência artificial. É a Binance Picasso, né? Que é um acrônimo de Binance com Picasso. E, enfim, agora é o novo normal. É a criatividade encontrando a inteligência artificial. E agora essa tecnologia se fundindo com as NFTs. E uma entrevista muito interessante com o CZ, o fundador da Binance, detalhando como a hostilidade regulatória da China o fez sair da China. Ele acabou retirando a Binance da China, e agora ele está vivendo o mesmo drama em relação à jurisdição norte-americana, mas o CZ falou, né, na entrevista, que tudo isso só vai amadurecer cada vez mais o mundo cripto e criar um tapete, um pavimento regulamentar
para que na próxima pernada a BTC voe para cima de 100 mil dólares em direção a 1 milhão de dólares, o que deve acontecer pós-halving, que vai acontecer entre março e maio de 2024. Para quem não sabe, o halving está no protocolo fonte da BTC, no código fonte, em que de 4 em 4 anos o código fonte da BTC determina um corte pela metade nos rewards de mineração. Então hoje cada bloco minerado e confirmado na blockchain da BTC gera de rewards 6 bitcoins a cada 10 minutos. A partir do halving de maio de 2020, deve acontecer entre março e maio de 2024, cada bloco a cada 10 minutos confirmados vai gerar de rewards 3 BTCs. Eu acredito que nenhum de nós aqui vai estar vivo para presenciar a mineração do último bloco da BTC, que deve acontecer lá pelo ano 2100, entre 2140 e 2160. Em que pese alguns já reportarem que o ser humano bicentenário eventualmente já tenha nascido e está entre nós, o fato é que eu não acredito que eu vou estar em 2160 para presenciar a mineração do último bloco da BTC. E com certeza esse último bloco vai produzir microsatoshis, por assim dizer, já que a gente vai cortando pela metade de 4 em 4 anos até lá. E a Etherscan reconfigurou o seu protocolo e agora eles não estão mais ostentando as transações de valor zero, que era o golpe do Poison Adders, em que golpistas criavam transações de valor zero, mas que ficavam registrados ali na blockchain, aí usavam um endereço customizável parecido com o endereço real que o usuário normalmente usa, usando o mesmo prefixo ou o mesmo sufixo, e isso confundia muitos usuários que acabavam fazendo copia e cola nesse Poison Adders e mandando os recursos para o endereço errado. O meu public address de ETH sofreu esse golpe, mas obviamente eu tenho todos os endereços com que eu trabalho, eu tenho salvo no meu MetaMask, então para mim não afeta. O meu procedimento não é afetado pelo golpe do Poison Adders, mas para quem não tem muita intimidade com a tecnologia blockchain, pode eventualmente ir lá na BSC Scan ou na Etherscan, copiar e colar o endereço usado na última transação, e como os golpistas fazem uso de um public address customizado, ou seja, se valendo do mesmo sufixo ou prefixo do address usado pelo usuário, alguns acabaram caindo nesse golpe e o prejuízo não foi pequeno. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, o senador Lindsey Graham falou que apoia o envio de tropas norte-americanas para defesa eventual de Taiwan, numa possível invasão da ilha de Taiwan pela China. E o ChatGPT é um professor de idiomas perfeito. O ChatGPT é capaz de construir orações gramaticalmente perfeitas, traduções, alternativas a traduções, com explicações gramaticais absolutamente escorreitas. O ChatGPT conjuga verbos em todos os tempos, ou seja, é uma verdadeira revolução o que está acontecendo. Muitos analistas ponderam que em algum momento o ChatGPT vai ser linkado à tecnologia blockchain e vai elevar os potenciais da inteligência artificial para um outro patamar. Porque os dados mais valiosos serão remunerados em criptos de forma DEX, como por exemplo uma interface de inteligência artificial como SingularityNet, que vai remunerar os dados mais valiosos de forma descentralizada, e de repente o mundo talvez nem conheça ainda a inteligência artificial. O ChatGPT é só talvez um ensaio do que eventualmente esteja chegando por aí. E a Coreia do Norte agora, nas últimas horas, cortou a ligação telefônica que mantinha com a Coreia do Sul. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse na segunda-feira que a Coreia do Norte não responde mais pelo 4º dia consecutivo às ligações. Eles mantinham
um contato telefônico. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra, porque nunca foi firmado um tratado de paz, mas o fato é que agora, sem nenhuma comunicação, vai ficando tenso o negócio na Península Coreana. Gente, a BTC segue acumulando aqui, agora a gente rompeu 29.184, fica no radar o patamar de 32 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.